Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje sobre a vinda do Senhor Jesus, aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero fazer um vídeo rápido, só para a gente poder começar a estar fazendo os estudos que eu falei que iria fazer e ainda não comecei a fazer. Então hoje vamos estar fazendo esse primeiro vídeo, falando um pouco aqui sobre a vinda do Senhor Jesus em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo do 1 ao 8, mais ou menos. Então, é um assunto que tem muito texto na Bíblia, muito contexto para a gente estudar, mas hoje eu quero estar me detendo só aqui no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos ler o texto, diz assim, 2 Tessalonicenses 2 e 1 diz: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, o texto é bem claro. No que diz respeito à vinda, não está falando de as vindas, mas a vinda, né? É bem claro aqui a vinda e a nossa reunião, a nossa reunião com Ele, com quem? Com o Senhor Jesus Cristo, a reunião da igreja, do povo do Senhor, que irá se reunir com Ele na sua vinda, amém? Ele diz: nós vos exortamos. Paulo está aqui chamando a atenção para quê? A que ninguém vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia. Então, Paulo diz, olha, ele está advertindo para que eles não venham se demover, ou seja, se mover, né? Ser tirado da mente dele, ser perturbado, demover. Diz aqui o seguinte, o significado de demover é se agitar, sacudir, cogitar, agitar, de uma medida preenchida pelo sacudir do seu conteúdo, né? Derrubar, lançar abaixo de estado. Então, se mover, agitar a mente, perturbar. Então, ele está chamando a atenção para que eles não venham se mover com facilidade daquilo que Paulo já havia ensinado para eles, ou que eles não venham se perturbar se por acaso alguém, né, através de cartas, através de alguma coisa, de alguma epístola, né, viesse ter com eles dizendo que já chegou o dia do Senhor. Como a gente sabe que existem algumas linhas que dizem que o Senhor Jesus ele vai arrebatar a igreja em uma primeira fase de uma forma invisível, de uma forma secreta, que ninguém vê, que ninguém sabe, né? Então a palavra do Senhor ela tem luz, tem conteúdo para a gente entender que há apenas uma vinda do Senhor Jesus Cristo, e a gente pode estar percebendo isso em vários outros textos da palavra do Senhor. Então Paulo diz que não vos demovais com facilidade, ou seja, nós precisamos estar firmados naquilo que nós cremos, mas que seja de acordo com a palavra e com o contexto da sua palavra. Que a respeito daquele dia, como se já tivesse chegado. No versículo 3 diz, ninguém, de nenhum modo, vos engane. Nós não podemos ser enganados. Lá em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntaram para o Senhor quando seria o final dos tempos, ou a consumação dos séculos, e qual o sinal da vinda do Senhor, a primeira coisa que Jesus responde para os discípulos é que eles se acautelassem, porque surgiriam muitos falsos profetas e enganariam
a muitos. Então, Paulo está aqui o quê? Dizendo, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que significa apostasia? Apostasia significa que, olha, separação, deserção, apostasia. A apostasia é o abandono da fé, né? Então Paulo está dizendo, olha, ninguém vos engane, porque isso não vai acontecer. O que é que não vai acontecer? A vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele. Isso não vai acontecer, diz aqui no versículo 3, isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Versículo 4 diz, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no seu santuário, no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, Paulo está dizendo que a vinda do Senhor Jesus, o assunto aqui é referente à vinda do Senhor Jesus e a reunião da igreja com o Senhor Jesus. Ele diz que isso não vai acontecer enquanto não vier. Primeiro vem a apostasia e será revelado o homem da iniquidade, ou seja, o filho da perdição, que a gente espera como o anticristo, né? A Bíblia diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Esse texto está lá em Daniel. Esse texto está lá em Daniel, no capítulo 11, versículo 36, que diz o seguinte, vamos ver aqui, versículo 36 diz, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então, esse homem que é o homem da iniquidade, ou filho da perdição, ele vai se levantar, com certeza, né? A Bíblia nos garante isso, e ele vai prosperar até que se cumpra aquilo que Deus determinou em sua palavra. Amém? Então, com certeza, o anticristo virá, né? Mas, primeiramente, a Bíblia diz que antes da vinda do Senhor Jesus e da reunião do seu povo com ele, vai acontecer o que? A apostasia e a vinda desse homem, que é o filho da perdição. No versículo 6 diz, não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então, Paulo está aqui, né, trazendo aqui uma exortação, chamando a atenção para que eles possam se lembrar, que eles possam estar firmados. Diz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. É interessante que a gente sempre prega que para todas as coisas, para todo o propósito de Deus debaixo dos céus, há um tempo determinado, segundo a palavra de Deus, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus, né? E por que aqui seria diferente? Se o próprio texto está dizendo que agora sabeis o que eu detém, ou seja, não chegou o tempo, ainda não é o tempo, né? Agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O próprio texto está dizendo. Ele só será revelado no tempo certo, na ocasião certa. Então, muitos dizem, baseado nesse texto do versículo 7, que diz o seguinte, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca,
e o destruirá pela manifestação da sua vinda, como está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4. Amém? Então, muitos dizem que o Espírito Santo é quem detém a manifestação, a vinda, a manifestação do anticristo. Então, que quando Jesus vai vir nesse arrebatamento secreto, nessa vinda misteriosa, invisível, e levará o Espírito Santo e a igreja. Então, aí o homem da iniquidade aparecerá. Isso é a visão de algumas pessoas que acreditam que será assim. Porém, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não fala em momento algum, e eu não encontrei esse texto ainda, e pode até ter, se tiver e alguém souber, e me encontrar a base bíblica, versículo da palavra de Deus, mostrando que o Espírito Santo vai ser tirado, porque aqui em 2 Tessalonicenses não diz. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele só vem, a sua vinda só se dará quando acontecer a apostasia e se manifestar o homem da iniquidade. É isso que a Bíblia diz, é isso que esse texto diz. E é interessante que muitos dizem que o Espírito Santo vai ser tirado e que é ele que está detendo a manifestação do anticristo, sendo que aqui esse texto não diz isso, né? Então nós precisamos dizer, pregar aquilo que a Bíblia diz, para que não haja confusão. Então é o seguinte, esse texto não diz que o Espírito Santo será tirado da terra, que o Espírito Santo está detendo o anticristo, até porque no original, a tradução original do grego, aqui nesse texto diz o seguinte: porque o mistério já faz obras de iniquidade, só nasce aquele que possui arte até o meio. Então aqui, para eles colocaram algumas palavras para dar sentido, mas o interessante é que aqui no texto, na tradução que a gente tem na mão, na Bíblia aqui, é que eles colocaram o seguinte: somente o que é que, assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. A gente já sabe que o anticristo, o espírito do anticristo já está operando há muito tempo. E a Bíblia já diz isso, né? Aí, mas assim, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, no contexto original, no grego, não existe essa palavra afastado. Não existe, né? Então foi, de alguma forma, essa tradução ela não está correta. De alguma forma, essa tradução não está correta. Busque ver lá no grego, procure pesquisar, traduzir, porque o contexto nos mostra que Jesus ele só vem quando o anticristo for revelado. E se nós formos estudar Daniel, Daniel vai nos revelar isso, vai nos revelar sobre 3 tempos e meio. Ou seja, o anticristo, esse homem do pecado, né? Esse homem da iniquidade, o filho da perdição, ele se revelará primeiro, antes que Jesus venha, segundo esse texto aqui. Esse contexto está dizendo isso, né? Então, a igreja vai estar aqui para... Qual seria o sentido do anticristo surgir, fazer guerra contra os santos, como diz Daniel? Aqui também, que vai se levantar contra Deus e tudo que se chama Deus, para guerrear contra o povo que não é salvo, que é desviado, que está afastado, que não tem aliança com Deus. Então, é preciso a gente buscar analisar a palavra, porque o Senhor Jesus ele diz lá em João capítulo 5 e versículo 39. Jesus ele falava ali com o povo da sua nacionalidade, ali com os judeus, e ele diz: examinai as escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, ele está dizendo: olha,
examinem as Escrituras, porque vocês acreditam que nela contém a vida eterna. E realmente elas testificam de mim. As Escrituras, a palavra de Deus, testificam de mim, dizia Jesus para aquele povo. Então, se aqueles homens que ali estavam rejeitando Jesus, criticando, querendo matar Jesus, se eles tivessem examinado a palavra com o coração aberto, disposto a aprender, deixando de lado a hipocrisia e a religiosidade, eles teriam entendido e compreendido, e teria sido revelado para eles que aquele era realmente o Cristo, porque Jesus, nesse contexto que eu estou falando, em João capítulo 5, ele vai falar: Moisés falou de mim. Se vocês crescem realmente, se cresce realmente em Moisés, se você conhecesse, vocês não estariam me querendo me matar, não estariam me negando. Vocês me conheceriam, saberiam que eu vim do meu Pai. Então, a palavra de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis até o último versículo de Apocalipse, a palavra, as Escrituras, elas testificam do Senhor Jesus. Elas apontam, elas falam, elas dão testemunho do Senhor Jesus. Por isso que nós precisamos não apenas pegar um texto isolado ou querer compreender um versículo isolado. Não, nós precisamos pegar desde Gênesis até Apocalipse e entender o que a Bíblia está querendo dizer a respeito daquele de quem a palavra testifica, que é do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus irá voltar? Irá voltar. Glória a Deus. Mas o Senhor Jesus, ele só vai surgir para buscar, para reunir a sua igreja depois de 3 tempos e meios que o homem da iniquidade, o homem do pecado, for revelado. Depois que esse homem se revelar, 3 anos e meio depois, com certeza o Senhor Jesus estará às portas, estará surgindo, ou seja, 1260 dias. E então, esse vídeo eu vou deixar por aqui, depois eu vou estar fazendo mais. Em nome de Jesus, espero que vocês meditem, né? Você que vai assistir esse vídeo, medite e que Deus possa ministrar o seu coração em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não foi inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta. Se você não